Olá, olá. Vamos iniciar nossa live. Hoje uma live que estamos aguardando aqui, nossa convidada especial. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Natália? Tudo jóia, e você? Tudo bom. Seja Tá, bem-vinda tá... aí à live da Focus aí. Obrigada. É um prazer aqui tê-la conosco, uma profissional do seu gabarito. Obrigada. Eu queria agradecer o convite de vocês, Thiago, Mitfocus. Nós já nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos, então a gente ficou feliz por poder participar desse momento aqui em conjunto com vocês. Eu divulguei bastante essa live porque eu acho que é de extrema importância. Nós vamos falar sobre a questão dos impostos e você, como uma advogada tributarista e especializada na área da saúde, tem muito a contribuir. Nesse momento aí que nós estamos vivendo de pandemia e da parte de restrição de fluxo de caixa, saber administrar essa questão do imposto é muito importante. E a gente sabe que na área da saúde existem vários benefícios fiscais, né, que são garantidos por lei. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para falar nessa live. Se você É, pudesse se apresentar um pouco aí sobre o seu trabalho, né, a empresa que você atua. Bom, eu sou sócia do escritório Ceruló Advogados, Srouge Reis Advogados. É até interessante porque o nosso escritório, ele nasceu justamente desse planejamento médico, né? Então, nós iniciamos a nossa caminhada focando toda a nossa atuação para a área médica por conta da nossa família, dos nossos tios, primos que atuam nessa área. E hoje o escritório cresceu, a gente trabalha com outras demandas na área societária, tributária, civil, mas a parte de direito de saúde, principalmente planejamento, né, para empresas e clínicas médicas, continua sendo o nosso principal foco, né? E eu achei muito importante a gente separar um pouquinho do nosso tempo hoje, estarmos aqui para discutir de assuntos tão interessantes, de alternativas tributárias, porque realmente a gente está vivendo um momento nunca antes visto, né, na nossa história. Todos os segmentos estão sofrendo, inclusive a área médica, com essa questão de redução de faturamento, o isolamento social ele acabou impactando bastante, né, no fluxo das empresas. Então, eu acho que não teria um momento mais oportuno que não esse para a gente conversar de alternativas tributárias que possam realmente ajudar na redução no pagamento de impostos e como uma forma de você conseguir otimizar o seu caixa, né, nesse Isso. momento. Eu acho que é nesse cenário que a gente está falando que é muito importante trazer essa questão para justamente, né, diminuir esse custo que é significativo. A gente tem falado bastante nas lives a questão de fluxo de caixa, de folha de pagamento, de funcionário, de fornecedores, mas eu acho que o tema imposto é muito importante e a gente sabe da complexidade tributária que a gente vive hoje no sistema brasileiro, né? Então, por Sim. isso é muito importante a gente estar vendo quais são as alternativas dentro deste mundo dos impostos. Até falando um pouquinho do nosso sistema, que realmente é um sistema complexo, né, com uma alta carga tributária. Quando a gente fala de clínica, consultório, empresa médica, basicamente são 5 os tributos que são necessários para pagamento. Então, a empresa vai pagar o IRPJ, vai pagar a CSLL, vai pagar o PIS e a COFINS, todos esses são tributos federais, ou seja, que a gente paga para a União, para a Receita Federal. Se tiver folha de salários, funcionário, ou se recolher o Prolabore, também tem o INSS, que é a contribuição previdenciária, e o ISS, que é um imposto municipal devido pelo fato de prestar o serviço, ou seja, como prestadora de serviço você tem que pagar o ISS. Se você
comercializasse algo, você pagaria outro imposto, que é o ICMS para o Estado. Mas aqui falando de clínica, empresa médica, a gente tem que pagar esses impostos, ou seja, PIS, COFINS, IR, CSLL e o ISS, tá? Existem formas também da gente pagar esses impostos, que a gente chama dos regimes tributários, né? Então, quando a gente também pensa na classe médica, são duas opções. Ou é o Simples Nacional, que ele é simplificado, o pessoal fala que é simples, não é tão simples assim, porque tem umas pegadinhas na lei, mas é basicamente você pagar todos esses 5 impostos em conjunto, ou seja, uma única guia, uma única alíquota que é aplicada no seu faturamento, e você paga todos os impostos juntos e depois a União vai repartindo aquilo que é devido para cada ente. E a regra para a classe médica acaba sendo o lucro presumido, tá? No lucro presumido, os tributos eles são pagos separadamente. Então, você calcula o IRPJ Que a separado, a maioria hoje CSLL. que a maioria hoje das empresas médicas acaba se enquadrando no lucro presumido pelo faturamento, né? Exatamente. Então, a gente até fala que aquela alíquota padrão de 13,33% de carga tributária total, variando de acordo com o ISS, que em São Paulo é 2%, em Campinas é 5%, mas você calcula eles separadamente e é hoje o regime mais vantajoso pelo fato de que muitas clínicas também não têm muitos funcionários. Então, o Simples Nacional, ele acaba sendo mais vantajoso para quem tem uma folha de salários alta, tá? Certo. Então, hoje, a gente está trabalhando mais com o lucro presumido para a classe médica. E dentro do lucro presumido, a gente sabe também que tem toda uma complexidade, né? Porque são vários impostos. E uma área que você atua bastante é essa questão dos benefícios fiscais, né? Na área médica, dentro do lucro presumido. Que a gente sabe que existe aquele benefício de equiparação hospitalar que dá uma redução significativa nos impostos. Você, como estudiosa da lei, poderia falar um pouco para a gente o que é equiparação hospitalar, que lei que é essa, quando surgiu, para dar uma aula para os participantes da nossa live? Tá. A gente vai tentar falar de uma forma descomplicada aqui, né? Que falar de direito tributário às vezes é chato. É. Mas assim, quando a gente pensa em PIS e COFINS, eles são calculados sobre o faturamento bruto da empresa, tá? Então, o valor cheio da nota, você aplica a alíquota, calcula e paga. O IRPJ e a CSLL, de outro lado, eles são calculados considerando o lucro da empresa. Então, se a gente voltar um pouco na origem do assunto, em 1995 foi editada a lei esclarecendo como seria pago, né? Seriam pagos esses dois tributos, o o IRPJ e a CSLL. A lei diz que a regra é que se você presta serviço hospitalar, o seu lucro estimado, o seu lucro presumido, ele seria 32%. Então, significa o quê? Faturei 100 mil, 32%, 32 mil é o meu lucro. E sobre essa base, eu calcularia o IRPJ e a CSLL. Mas essa lei trouxe uma exceção, ela trouxe uma vantagem para aqueles que prestassem serviços hospitalares. Que inicialmente era só para os hospitais, quando foi criado, né? Isso, na verdade, a lei era bem simples. Ela previa uma redução desse percentual para serviço hospitalar. Então, aqueles 32% que era a regra, ele era reduzido para 8% quando você fosse calcular o IRPJ e 12% quando você fosse calcular a CSLL. No início, a Receita Federal, que é o ente responsável por arrecadar esses tributos, ela já foi se antecipando para definir o que era esse serviço hospitalar. E no momento que ela definiu, realmente ela restringiu esse benefício só para o hospital. Porque para você fazer jus a essa redução, você tinha que ter inúmeros requisitos que não estavam previstos na lei, e que só um hospital poderia oferecer, como, por exemplo, local para internação de pacientes, contar com uma equipe multidisciplinar, era necessário ter ambulâncias, ou seja, você precisava ser um hospital para ter direito a essa redução. Certo. Até porque Lá no atrás, quando entendimento nasceu a lei.
Exato, até porque no entendimento da receita, o benefício ele seria concedido pelo fato da empresa ter, do hospital ter altos custos, ter uma estrutura complexa. Então, ela atrelou o benefício a uma questão de estrutura dessa empresa, tá? Acontece que também, a gente voltando um pouco aí na história, a gente viu que ocorreu um movimento de pejotização em relação aos médicos. Muito, Então, eles isso, muito deixaram forte. de prestar os serviços como pessoa física, como funcionários, e precisaram passar a criar empresas para poder prestar esses serviços dentro dos hospitais. Então, os hospitais, eles começaram a terceirizar os seus setores. Terceirizar o UTI, terceirizar o setor de cardiologia, radioterapia e assim por diante. Então, os médicos se viram obrigados a se unir, criar uma PJ para poder prestar serviço no hospital A, no hospital B, para poder prestar serviço numa clínica. Se ele tiver o próprio consultório, ele também atua como PJ. Então, hoje o médico, apesar de sempre pensar em si próprio, muito como pessoa física, ele, na verdade, ele é uma PJ, né? Ele é Então, uma na sua... PJ, e com esse movimento que veio forte dentro dos hospitais, que a gente tem acompanhado, né, houve a terceirização de praticamente todos os serviços dentro dos hospitais. E essa terceirização obrigou os médicos a se juntarem em grupos para prestarem esses Exato. serviços dentro dos hospitais, né? Exato. E até por conta disso, a partir do momento que eles começaram a atuar com uma PJ, né, e analisando a legislação, analisando esse benefício, as clínicas começaram a questionar, as empresas médicas começaram a questionar se elas também não poderiam ser equiparadas a prestadoras de serviços hospitalares, pelo fato da natureza da sua atividade mesmo, ou seja, eu estou realizando uma cirurgia dentro do hospital, eu estou fazendo um exame voltado ao diagnóstico. Então, as empresas começaram a questionar se poderiam também usufruir dessa redução, que é uma redução super interessante, ela pode chegar até 40%, às vezes, de economia na carga tributária total. E por conta desse questionamento, os médicos, as empresas começaram a propor ações judiciais. Porque quando a gente tem alguma dúvida, ou com quando a essa gente onda tem... da pejotização, houve a primeira, né, houve a primeira onda judicial, então, pelo que você está me explicando, é isso? Em relação a esse benefício, Isso, porque isso. quando a gente tem a Receita Federal dizendo que só podem os hospitais, mas eu tenho uma lei dizendo que é para serviço hospitalar sem trazer exigências como as da Receita, você começa a criar uma dúvida em relação à interpretação da lei, né? E para você sanar essa dúvida, você precisa ir para o Poder Judiciário, não tem jeito. Então, foi o que aconteceu. Várias empresas, várias clínicas passaram a ajuizar ações perante o Poder Judiciário para questionar o fato delas também prestarem serviços equiparados a hospitalares. Eram tantas ações, Tiago, que a gente vê a necessidade de ter uma pacificação em relação ao assunto, para evitar que um juiz decida de uma forma num caso, o outro de outra forma em outro, para evitar realmente decisões conflitantes. Então, diante desse número avassalador de ações, o STJ, que é, nesse caso específico, o órgão máximo para analisar a questão, ele selecionou um único processo. E ele disse o seguinte: o que eu defini como serviço hospitalar nesse processo vai ser replicado para todas as demais ações que nós temos hoje no nosso país. E o meu entendimento vai ter que ser aplicado também pelos juízes inferiores, pelos tribunais inferiores. Esse julgamento ele aconteceu em 2010. Tá? E nessa sessão, o que foi definido pelos ministros é o seguinte: serviço hospitalar é aquele voltado à promoção da saúde, pode ser prestado dentro ou fora de um hospital, pode ser numa clínica, mas excluídas as simples consultas médicas. O que isso Isso é muito significa? importante, isso. A gente acompanha bastante essa lei aqui na MIT Focus e a gente, assim, às vezes vê gente usufruindo de uma forma errada, que é justamente até incluindo as consultas médicas. Eu acho importante você falar até sobre essa questão de como que o judiciário entende essa questão da consulta dentro da lei e também quais são os pré-requisitos, né, que uma empresa precisa ter para usufruir deste benefício. Ele deixou bem claro nesse julgamento que, assim,
consulta médica não está abarcada pelo benefício. Então, o que estaria abarcado? Cirurgia, realização de exames, procedimentos voltados ao diagnóstico, ao tratamento. É muito importante fazer uma segregação do seu faturamento para que você consiga identificar aquilo que vai ficar sujeito ao benefício e aquilo que realmente é uma mera consulta e você vai continuar tributando pela regra geral. E nesse julgamento, além do STJ definir, né, o conceito de serviço hospitalar, ele ainda esclareceu aquilo que era contrário ao que a Receita falava. Ele falou, olha, esse benefício ele não é concedido por conta da sua estrutura, por conta do seu alto custo, não. Ele é concedido pela natureza da sua atividade, pela essencialidade da saúde, que é um direito constitucional de todo cidadão, né? Então, afastou todos aqueles requisitos impostos pela Receita Federal, porque você não precisa contar com uma vasta estrutura para fazer jus a essa redução. Não, ele é concedido pela natureza do seu serviço mesmo, pelo fato de você estar promovendo a saúde, tá? Então, nesse julgamento, o STJ, ele pacificou a questão, definiu que é serviço hospitalar, também afastou requisitos impostos pela Receita Federal de forma ilegal, porque a lei, ela é bem clara em relação a esse assunto. Ela fala que para você fazer jus a essa redução concedida aos serviços hospitalares, você precisa ter dois requisitos. São dois pré-requisitos. O primeiro é você ser uma sociedade empresária. O que significa isso, né? Quando você abre a sua empresa, você faz lá aquele contrato constituindo e você vai registrar esse contrato na junta comercial. Lá na sua razão social vai ter o limitada. A sua atuação é como se fosse de uma sociedade empresária. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Ter o limitado no nome, né? Isso eu acho que isso dá uma característica empresarial também para a empresa, né? O pessoal até pergunta, eu tô no cartório, eu posso? Não. A princípio, não. Você vai poder. Você vai precisar se ajustar para fazer jus. Ou seja, vai ter que sair do cartório e ir para a junta comercial. Esse é o primeiro movimento. Então, o primeiro requisito é ser uma sociedade empresária. Tem que estar registrado na JuSesp. O segundo requisito que a lei traz é respeitar as normas básicas da Anvisa. Aí, muitas pessoas questionam, mas eu preciso ter licença, eu preciso ter alvará de funcionamento, como eu demonstro que eu estou respeitando essas normas, né? E, mais uma vez, o Poder Judiciário já disse, já esclareceu, você não precisa obrigatoriamente ter licença alvará. Porque a lei não fala disso, ela não traz essa exigência. 2, porque você pode prestar o seu serviço em um local de terceiro também. Então, você não vai ter a necessidade de ter licença se você está sempre dentro de um hospital. E também porque a gente não sabe exatamente quais são essas normas da Anvisa. A lei não fala que é uma RDC 50, RDC 20, quais normas que seriam essas, tá? Então, quando a gente fala de respeitar as normas da Anvisa, seria a gente seguir aquele protocolo de conduta do médico. Ou seja, num atendimento, ele lava as mãos, ele esteriliza os seus instrumentos, ele posiciona o paciente. Então, são questões e atividades... O local que ele está prestando o serviço, ter o alvará adequado, ele está fazendo um raio-x, quer dizer, tem um alvará, né, da Anvisa que corresponde a um ultrassom, a um raio-x. Isso é muito importante, né? O local que ele está prestando o serviço estar dentro da lei, conforme as normas da Anvisa, né? Inclusive, quando a gente analisa contratos celebrados entre a empresa médica e o hospital, sempre tem uma cláusula, olha, a empresa ela tem que atuar e prestar o seu serviço de acordo com as normas da Anvisa, tem que respeitar o Código de Ética Médica, as normas do Conselho Federal de Medicina. Então, isso é uma regra. Você, na sua atuação como médico, você já sabe aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia em relação a essas questões. Então, é algo que é inerente à sua atuação, essa questão das normas da Anvisa. Então, se você está dentro de um hospital, ele já tem as licenças, ele já tem os alvarás, você tem um contrato de prestação de serviço e você está obrigado a respeitar essas normas de segurança, tanto pessoais como em relação ao paciente. E se você tem o próprio consultório, muitas vezes você vai ter alguma licença, algum alvará de funcionamento exigido, mas não tem essa obrigatoriedade de
para eu ter o benefício, eu preciso ter a licença ou alvará. Isso já foi analisado pelo STJ e já foi esclarecido que o benefício não pode ser negado simplesmente porque você não tem esses documentos. Então, assim, a gente está falando de requisitos simples, são 2 apenas, mas que eles são evidenciados na prática através de um conjunto de documentos da empresa, que seria o seu contrato social. A gente vê muito contrato de empresa médica com um objeto social super simples, assim, eu presto serviços médicos, ponto. Mas qual é a Genérico, né? especialidade? De uma forma Muito genérica. genérico, você não sabe nem o que exatamente qual é a especialidade, se você está fazendo prestando esse serviço dentro do consultório, ou dentro de um hospital, ou é numa clínica terceirizada. Então tem que trazer mais elementos para demonstrar que o seu serviço ele não é uma mera consulta, você realiza cirurgia, você faz um exame para diagnosticar uma doença, você faz exame ou algum procedimento, como a radioterapia, para fazer um tratamento. Então, tem que ir um pouco além em relação ao objeto social. E que nem você comentou também, né, quando você estava falando da lei, muito importante, né, saber que aquele serviço ele tem a natureza, né? Ele tem a natureza do que acontece dentro do hospital, não é isso? Isso. E você precisa demonstrar isso através dos seus documentos, da sua nota fiscal. Nota fiscal, geralmente, a gente vê assim, ou é serviços médicos, ou é só consulta, ou só coloca o valor dos tributos que estão sendo pagos. Então, a orientação explique um pouco melhor na sua nota o que foi realizado. Eu fiz um procedimento para colocação de stent. Eu fiz um tratamento em radioterapia. Eu fiz um parto cesariana. Então, assim, a gente precisa trazer mais elementos na descrição da nota, né? A gente precisa realmente esclarecer o que está sendo realizado. Eu prestei serviço de anestesiologia, né? Que eu vi que tem alguém Tem uma comentando aqui dúvida que aí a de gente, anestesia, né? que Eu a acho que gente essa vai. até importante falar no caso de anestesia, porque em alguns casos aqui na Focus, a gente recomenda, né, apesar de você ter explicado todos os pré-requisitos, as empresas cumprirem esses pré-requisitos, mas alguns casos, né, até por conservadorismo, a gente recomenda via judicial, pegar esse respaldo via judicial. Quais são as especialidades? O que você hoje recomendaria utilizar a parte judicial nesse caso, como, por exemplo, ele citou aqui de anestesia? Ah, bom, a gente está falando de uma lei que prevê um benefício. A gente já falou que tem um poder judiciário que pacificou o que é serviço hospitalar. Mas apesar desses elementos favoráveis, a gente tem a Receita Federal que muitas vezes ela quer sempre arrecadar, né? Então ela quer restringir muitas vezes o benefício. Então, em relação àqueles que prestam serviços em local de terceiro, o entendimento da Receita ele é um pouco dissonante em relação àquilo que já foi julgado pelo STJ. Por quê? Para quem presta serviços em local de terceiro, a Receita acaba entendendo que não faria jus a esse benefício. Tá? Então, ela traz essa restrição, ou seja, para você reduzir a sua tributação, você precisa prestar o seu serviço hospitalar no seu próprio local. Mas que é o caso já foi clássico de afastado. anestesia aí, né? É o caso clássico. Eles nunca, a gente até fala, não tem como você dar anestesia aqui no seu consultório, o paciente atravessa a rua, entra no hospital, vai para o centro cirúrgico e faz a cirurgia, mas o anestesista também só não faz o procedimento inicial, ele precisa acompanhar todo o procedimento cirúrgico, as condições vitais ali do paciente, enfim. Então, o caso clássico é do anestesista. E assim, existem inúmeras decisões que já concederam benefício justamente aos anestesistas, por entender que esse é um serviço tipicamente hospitalar. Os anestesistas estão dentro do hospital, estão dentro do centro cirúrgico, não é uma mera consulta. Então, existem inúmeras decisões favoráveis ao caso dos anestesistas, e essa é a nossa maior prova de que esse benefício ele não é restrito para aqueles que prestam serviço em local próprio, porque caso contrário não teriam tantas decisões favoráveis justamente a essa especialidade que é da anestesiologia. E até falando assim, em termos de precedentes, a gente já trabalha com isso há muitos anos, então a gente teve condições de pesquisar inúmeras especialidades. Claro que todo dia sai uma novidade, mas várias especialidades fazem jus a essa redução.
Então, a gente tem medicina nuclear, radioterapia, radiologia, oftalmologia, ortopedia, cirurgia, não só geral, mas pode ser até a cirurgia plástica, que mesmo sendo um procedimento estético, ele também faz jus ao benefício, existem decisões favoráveis à cirurgia plástica, hematologia, a lista é imensa, tá? Então, pela sua experiência, né, você já atua há muitos anos com isso, né? Inclusive a Natália e a Serló são parceiros da Focus e eles já atuam há mais de 8 anos aí nessa parte de equiparação hospitalar, nesta lei. Você acha que já está bem consolidado algumas especialidades no judiciário, né? Pelo que você está comentando. Sim, E pelo que eu sim. percebi, muitas especialidades que, de uma certa forma, estão envolvidos aí com algum procedimento, exame, e algumas especialidades até têm consultas que já vêm junto um exame, como, por exemplo, uma ginecologia, uma oftalmologia. Esse é o seu entendimento também? Isso já está bem consolidado? Porque a maioria das especialidades, elas são híbridas, né, nesse ponto, assim, ou seja, você faz tanto cirurgia, exame, procedimento, quanto você também faz uma consulta. Até o exemplo da ginecologia. Então, você faz cirurgias ginecológicas, você faz parto cesariana, você pode fazer um exame ginecológico também, né, às vezes até no próprio consultório, mas você pode fazer uma consulta de rotina, né? Então, é importante segregar isso para você tributar esse faturamento de forma separada, que é aquilo que a Interessante. contabilidade especializada consegue fazer. Então, ela consegue separar o faturamento de serviço hospitalar daquele faturamento que tem que ser tributado pela regra geral, tá? Então, o fato... Tem um outro exemplo também interessante, dermatologia, né? Que é muito consulta, mas eles também fazem procedimentos, remoção de melanoma, né? Que aí a gente já está até falando de tratamento de câncer. Então, não é só uma mera consulta, é necessário a gente fazer essa análise caso a caso, né? Tá. A gente fala, cada paciente precisa passar com um especialista, porque vai reagir diferente numa cirurgia, tem todo um organismo diferente do outro. Então, o caso concreto, ele tem que ser analisado, e não é diferente aqui nessa situação. A gente precisa verificar qual é o formato da empresa, quantos são os sócios, como eles atuam, quais são os serviços realizados, se é todo mundo trabalhando numa única especialidade ou se tem outras especialidades juntas. Então, esse é um benefício previsto na lei, né? Já analisado pelo Poder Judiciário e que pode ser, sim, usufruído por outras empresas e clínicas, sendo analisado o seu caso concreto, analisando seus documentos, organizando a sua casa, a gente fala, né? Precisa organizar a casa para a gente poder aplicar e implementar esse planejamento para reduzir também a redução tributária. E uma dúvida que os nossos clientes sempre têm também é quando eu entro com uma ação judicial, é possível eu solicitar os últimos 5 anos, assim, daquele imposto que eu paguei a mais? Como que funciona esse procedimento? Quando a gente entra com uma ação ela é formada por vários pedidos. Então, eu posso pedir olha, reconheça que eu presto um serviço hospitalar. 2, eu já tinha Ele tinha os todos os pré-requisitos também, requisitos. né? Isso. Eu já tinha todos os requisitos antes. No passado, eu era uma sociedade empresária, eu sempre respeitei as normas da Anvisa, eu atuava fazendo cirurgia, exame dentro de hospital ou, enfim, numa clínica. Então, eu posso pedir também que os valores que eu paguei a maior nos últimos 5 anos sejam restituídos. É possível você fazer esse pedido dentro da ação judicial, tá? Tá. Mas para isso a gente tem que também analisar os pré-requisitos, ou seja, se sua casa estava organizada. Mas é um pedido super possível. Aliás, na maioria dos casos, a gente entra não só pedindo reconhecimento do direito à redução, como também o direito à devolução dos últimos 5 anos. São sempre os últimos 5 anos a contar da data que eu ajuizo a ação. Esse é o período que eu consigo buscar esse Esse é crédito. um ponto que o pessoal acaba perguntando bastante, porque principalmente neste, né, período de pandemia, de restrição de fluxo de caixa, não só reduzir o imposto, né, mas também buscar na lei aquilo que eu paguei a mais, né, que por direito é meu e em busca desse recurso, né, isso é importantíssimo.
Isso. E eu queria entender também, você comentou daquela complexidade dos impostos. E como a gente está falando de, né, com advogado, com essa questão judicial, o que acontece? Algumas empresas acabam indo em contadores que não são especializados na área da saúde, e existe uma complexidade também na questão do ISS. É normal a gente receber aqui clientes que foram autuados na questão do ISS. Né? A gente falou bastante aí da questão do benefício fiscal de equiparação, que é um imposto federal, mas uma preocupação nossa também é do ISS, porque você pode reduzir o imposto, mas alguns clientes acabam sendo autuados por essa questão. O que você tem Sim. visto sobre a questão do ISS? Bom, a gente falou até agora de um benefício na esfera federal, né? Que eu consigo reduzir aquilo que eu pago de imposto de renda e de CSLL. Esse é um benefício extremamente vantajoso, tá? Mas existe para os médicos também uma outra possibilidade de você conseguir economizar em relação ao pagamento do ISS. O que é importante colocar já de início é que um anula o outro. Eu não consigo ter Isso, os sempre. dois benefícios, porque os requisitos deles são diferentes. Enquanto no benefício federal eu preciso ser uma sociedade empresária, no benefício municipal eu preciso ser uma sociedade simples. Então, eles já Isso. se anulam nesse primeiro pré-requisito. Ou eu vou atrás de um, ou eu vou atrás do outro. O mais benéfico é o federal, mas nem sempre ele vai ser aplicado para todos os médicos. Tem médicos que têm atividade 100% consulta, tá? Então, para esses médicos, acaba tendo uma alternativa para reduzir o pagamento de impostos, mas na seara municipal, ou seja, em relação ao ISS. O que acontece? No Brasil, você pode pagar o ISS de duas formas. A regra é você aplicar uma alíquota, que ela vai variar de 2% a 5%, a depender do município, porque esse é um tributo municipal, como a gente falou. E você aplica essa alíquota sobre o seu faturamento bruto. Então, em São Paulo é 2%, em Campinas é 5%. Essa é a regra geral na hora de pagar o ISS. Uma outra possibilidade, modalidade, quando a gente está falando de médico, é você fazer o recolhimento do ISS fixo. Essa forma ela é concedida para todas as sociedades uniprofissionais. O que seriam sociedades uniprofissionais? São sociedades formadas por sócios habilitados ao exercício da mesma profissão. Ou seja, todos médicos, todos contadores, todos advogados, tá? São sociedades uniprofissionais. E isso é muito comum nos médicos. Quando você é uma sociedade uniprofissional, quando todos os sócios, eles que executam o serviço pessoalmente, não tem funcionário, não tem terceirizado, e, por sua vez, também respondem pessoalmente pelos seus atos, pela sua cirurgia, pelo seu exame, enfim, existe a possibilidade de você pagar esse ISS fixo. Ele é muito pequeno o valor, tá? Então, até dando como exemplo São Paulo, eu acho que não deve chegar a R$ 120. Você paga por quantidade de sócios, ou seja, 120 vezes o número de sócios, e você paga a cada trimestre. No ano, isso não representa nada em relação ao que você está pagando de ISS. Em contrapartida, a você aplicar uma alíquota de 2% a 5% sobre o valor cheio da sua nota. Então, é algo Antigamente era muito interessante. comum o contador já abrir uma empresa e já buscar esse benefício, né? Já, até porque, até quando a gente faz o registro na prefeitura, a própria prefeitura analisava o seu perfil e já falava, sociedade simples, tá no cartório, só médicos, já colocava nesse regime especial de recolhimento fixo do ISS, tá? Porém, os requisitos são esses, tá? Então, você, só médicos, todo mundo da mesma profissão, você que é sócio que está ali atendendo, e você vai responder pelo serviço que você prestou. Esses são os requisitos. Porém, no passado, o que acontecia? As empresas eram abertas como sociedade simples, eram registradas no cartório, mas colocava o limitada, né? Então, ali, na razão social, estava Tiago Serviços Médicos Limitado, registrada no cartório. Esse LTDA,
em termos jurídicos, ele significa que eu estou limitando a minha responsabilidade ao dinheiro que eu investi no negócio. Ou seja, a minha participação societária. Se eu coloquei 5 mil reais, eu tenho 5 mil cotas, esse é o meu risco no negócio. Eu não responderia por nada além disso, tá? A gente sabe que quando a gente está falando de médicos, isso não acontece na prática. O médico, pelo código de ética, ele sempre vai ser pessoalmente responsável pela cirurgia, pelo exame, por qualquer procedimento que ele vai realizar. Mas o fato de ter o limitada fez com que a prefeitura desenquadrasse essas clínicas e foi um desenquadramento em massa, assim, ou E o seja, pior é que, muitas, além de muitas. desenquadrar, veio com autuações, né? A gente tem visto muitas autuações nessa questão das prefeituras. Isso é um ponto assim que deixou todo mundo surpreso, porque além de ser desenquadrado, ou seja, você passaria a pagar o ISS aplicando uma alíquota sobre o seu faturamento, você ainda recebeu uma cartinha cobrança cobrando o imposto dos últimos 5 anos com juros e multa, né? Isso não aconteceu só em São Paulo, isso aconteceu em Campinas, isso aconteceu em outros municípios. Em São Paulo, essa ação ela foi muito mais forte ali a partir de 2016, porque foi em 2016 que o secretário municipal ele editou um ato sendo bem claro no sentido de que se você tem o limitada, esquece, você não pode ter direito a esse ISS e a prefeitura começou a cobrar o retroativo, ou seja, mandar essas cartas cobranças, autuações, exigindo o pagamento em relação ao passado, tá? O que as empresas têm feito, tá? Eu tenho alguns casos assim no escritório, a gente precisa se defender. Então, é possível você apresentar uma defesa administrativa direto na prefeitura, vamos dizer, no órgão julgador da prefeitura, ou você também pode depois, ou optando por uma ou por outra, ou seguindo as duas, discutir isso no judiciário. Tem que propor uma ação. E inúmeros são os argumentos jurídicos, Thiago, para poder discutir essa cobrança, porque a gente está falando de um benefício que a própria prefeitura já te enquadrava nele. Né? Sabendo que você tinha um limitada, mas ela colocava você nesse benefício. 2, a gente está falando de médico que não adianta se esconder atrás da pessoa jurídica. Quando você está fazendo uma cirurgia, assim, você vai ter que responder pelos seus atos. Então, quando a gente pega a jurisprudência de responsabilidade civil, que é quando o paciente está processando o médico por alguma situação que ele se sentiu lesado, o médico ele pode ter a sua PJ, mas a condenação é do médico, né? Independe se você está atrás do véu de uma pessoa jurídica limitada ou simples pura, enfim, é o médico que vai responder por isso, tá? Então, a gente tem trazido esses argumentos, o argumento também de segurança jurídica, ou seja, se eu vou atrás de planejamentos tributários e corro esse risco, né, às vezes de ser autuado, sendo que eu fiz aquilo que estava escrito na lei, de acordo com a jurisprudência, a gente traz muita insegurança jurídica no momento de você fazer planejamento. Só que hoje a gente ainda... O que eu só ia complementar falando é que, ao contrário do benefício federal, que a gente já tem uma pacificação, nessa discussão municipal, a gente ainda não tem uma pacificação. Então, nós temos juízes que são que seguem a linha da prefeitura, falando, você tem o limitado aqui na razão social? Tem. Esquece. Nem analisam se é médico, se não os outros argumentos, e acabam mantendo a cobrança. Outros, por outro lado, falam, independentemente de ter o limitado, a gente está falando aqui de médico, o médico ele atua de forma pessoal, ele responde pessoalmente pelos seus atos, então eles estão cancelando essas cobranças. Mas, assim, é um cenário hoje muito incerto. A gente não consegue definir nem trazer esse conforto para o cliente de que ele vai obter um resultado favorável. A gente está ainda nesse limbo aí de ter decisões cada hora de uma forma. Mas o mais importante é discutir. Aquilo que a gente fala, o não a gente já tem, né? Já fomos autuados. Então, vamos correr atrás de cancelar isso. O que eu percebo aqui da nossa conversa, né? Do nosso bate-papo, é que existem tributos em esferas federais, e benefícios na esfera federais, benefícios na esfera municipais,
mas que assim, se você tem uma clínica, uma empresa médica que faz procedimento, faz exame, quer dizer, essa clínica já possui uma característica, ou uma clínica, ou uma empresa médica, né, que faz cirurgia muito mais empresarial do que obrigatoriamente simples consulta médica, que é onde se enquadra mais essa questão do ISS, né? Até foi uma pergunta de um nosso participante aqui da live, né? Uma clínica precisa de envolver um processo judicial obrigatoriamente para usufruir da equiparação hospitalar ou não. Esse ponto, né? Até conforme você comentou, cada caso é um caso, né? Tem que estudar, tem que ver o que acontece dentro da clínica. Se for uma empresa igual uma empresa de anestesia, em que 100% é em local de terceiro, daí nós recomendamos utilizar, né, essa questão judicial. E o mais importante que eu vejo aqui é que se a gente se cercar de profissionais que sejam especializados, né, para justamente fazer uma interpretação de cada empresa, de cada clínica, sobre qual que é o melhor caminho. O melhor caminho é eu já usufruir do benefício, já pegar isso daí, aplicar a lei, ou igual você comentou, eu tenho uma empresa de simples consulta médica, é melhor eu usufruir do ISS, né? Eu entendo que você quer caso a caso, né, Natália? Exato, até porque a gente está falando de situações que elas não são restritas àquilo que a Receita fala e àquilo que a lei disciplina. A gente está falando de situações que também dependem de posicionamento do judiciário. Então, muitas vezes o pessoal fala, poxa, meu contador não me falou sobre essa possibilidade, né? Mas é o seguinte, essa questão do benefício hospitalar, ela está muito atrelada a uma questão jurídica. Ela nasceu e ela passou a ter mais segurança depois que isso foi analisado pelo Poder Judiciário, né? Isso, com a Então, pacificação, né? Quando a contabilidade ela presta o seu serviço, ela segue muito e corretamente aquilo que são as normas da Receita, para evitar multa, para evitar qualquer descumprimento de obrigação acessória. Mas esse assunto, ele vai além da Receita, ele chegou ao Poder Judiciário. Hoje a gente tem que fazer esse planejamento, não só pensando no que a Receita fala. Não, eu tenho que ver o que o Poder Judiciário fala, aquilo que ele me reconhece como sendo meu direito, né? Então, eu acho que isso que é o importante, a gente estar ao redor, né, de profissionais da área jurídica, da área contábil, assessoria, consultoria, que possam trazer todos esses elementos, os elementos da esfera administrativa, da Receita, do judiciário, para nos mostrar qual que é o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? Até teve uma pergunta, né, de um participante nosso aqui falando em odontologia. Você conhece bem, né? Você já fez alguns casos de odontologia, né? E também, pois é, né? Tem que estudar o caso, né? Depende muito, porque tem clínicas, a gente até já foi uma vez numa clínica em Guarulhos, que era um lugar imenso, com N instrumentos, com N equipamentos, enfim. Então, é preciso analisar. Claro que esse benefício ele não é restrito a médicos, é importante até eu falar sobre isso. Nós já conseguimos esse benefício, por exemplo, para físicos médicos que trabalham com tratamento radioterápico, tá? Existem algumas decisões relacionadas à odontologia, mas ainda a gente está num caminho um pouco mais inicial em relação a esse segmento. Então, é muito importante analisar o caso concreto para a gente verificar se realmente vai dar para aplicar essa redução, tá? E eu acho que o que a gente também pode colocar hoje para o pessoal que está nos assistindo que é importante hoje a gente colocar o chapéu do empreendedor, né? Nós somos advogados, nós somos economistas, nós somos médicos, mas a partir do momento que a gente abre nosso negócio, a gente tem a nossa própria empresa, a gente precisa também se atualizar sobre as possibilidades tributárias, sobre questões societárias, para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia e otimizar o nosso faturamento, o nosso fluxo de caixa. O médico, e eu falo isso porque sou casada com um médico, você sabe, né, Thiago? Ele
ele foca toda a sua Na atuação medicina, em né? atender o Ele é mesmo na medicina. paciente. Eu falo isso aqui, né? Que tem que focar na medicina. A nossa live está chegando ao fim aqui, né? Mas o que eu acho importante que deixar claro aqui, igual você comentou, enquanto o médico tem que focar na medicina, o médico tem que buscar profissionais voltados, né, especializados na área da saúde, né? Que sejam, que nem no seu caso, você é uma tributarista especializada na área da saúde. Então, assim, o médico ele tem que ser focado, igual você comentou, né? Focado na medicina e buscar auxílio de profissionais, seja na parte de consultoria financeira, tributária, advogados, que sejam especializados. Eu bato muito na tecla, e você também acompanha isso, que assim, a medicina é tão especializada, né? Quando a gente sente uma dor, busca um médico especializado, né? E nós estamos aqui justamente nos especializando, focando nessa parte, né? Da área Sim. médica para justamente trazer essa tranquilidade para o médico poder trabalhar, né? Para que ele consiga enxergar que existem alternativas e que elas devem ser buscadas, principalmente em momentos como esse de crise, e que a gente tem que realmente buscar informação para poder encontrar o melhor caminho para o nosso negócio e sobreviver esse momento difícil e realmente em busca do sucesso, né? E sempre com o que eu falo, buscar profissionais especializados para mitigar risco, né? Você sabe Sim, muito bem, eu acho que isso é o mais importante, mitigar risco para você não sofrer nenhuma autuação, para você sempre trabalhar de uma forma segura, né? exato. Então, E gostaria eu de... sei que às vezes aqui o espaço ele é pequeno, né? A gente não tem muita oportunidade, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, enfim, junto com você, podem Nós vamos ficar à deixar vontade para aberto mandar. o seu contato da Celó no na nossa página do Instagram, na nossa mídia. E eu gostaria de agradecer aqui você bastante, a sua competência, a profissional que você está contribuindo aí para essas lives que a gente tem feito. Muito obrigado Imagina, aí eu que pela agradeço participação. super o convite, foi um prazer. A gente fala que gosta, faz isso porque ama mesmo, a gente ama o que faz. Então, para mim foi muito bacana poder participar desse momento. Sou nova nessa história de live, mas gostei e a E gente pode fazer contribuiu mais vezes muito, um sobre assunto muito outros importante. assuntos. Tá, joia? Muito Então obrigado. tá. Obrigada, Thiago. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Foi bom, não deu problema. Encerrar